Constituição brasileira determina: rádio e televisão têm que abrir espaço para o conteúdo regional e a produção independente. A norma é de 1988. O Senado debate como transformar o desejo do legislador da época em uma prática que beneficia a sociedade. Essa falha somente será solucionada com a criação de uma pequena cota reservada à produção independente. Qualquer proposta que venha aqui do Congresso Nacional regulamentar um assunto dessa importância, ele precisa ter um mínimo de razoabilidade. O projeto de lei é aprovado na Câmara e agora no Senado. As críticas das emissoras de rádio e TV, o apelo das produtoras independentes. Sua discussão começa agora. Eu queria deixar claro que a regionalização é uma coisa muito importante para nós, porque o Brasil necessita da produção independente, da produtora independente, em todos os estados que cada um dos senhores senadores foram eleitos. A gente quer ter uma produtora independente forte. Eu acho que assim é uma necessidade do Brasil que a gente descentralize do eixo Rio-São Paulo o estabelecimento de mecanismos legais que garantam não somente o estímulo, mas a efetiva obrigatoriedade legal no cumprimento das cotas para compor a grade de programação dos radiodifusores por produtores brasileiros independentes nos diversos estados brasileiros. Eu não vim aqui, senhores, falar de lei para quem conhece lei. Eu vim dizer o nosso anseio, porque eu não preciso dizer da lei, do projeto da deputada Jandira, que na época para nós era um grande projeto que a gente lutou muito e que ficou parado ali na Câmara. Para nossa quase infelicidade, nós ficamos muito frustrados, porque ele ficou parado durante muitos anos, certo? E agora a gente revê surgir essa discussão muito importante, mas de verdade, sem que ela se aprofunde mais, sem que ela tenha realmente um conteúdo que contemple a produção independente dentro das cotas, dentro da Lei 12.485, que já existe, seria, na nossa opinião, um retrocesso. Já nos remetemos aqui ao artigo da Constituição, né, que nos obriga à regulamentação do artigo 221 da Constituição, no capítulo da comunicação, e lá se vão 26 anos. O projeto foi o meu primeiro projeto na Câmara Federal, em 1991, que exatamente regionaliza, tenta regulamentar o artigo da Constituição, né, Altibem? Em 1991, nós levamos 12 anos na Câmara para aprovar o projeto. Foi uma enorme batalha. O relator foi o deputado Marcelo Barbieri, do PMDB de São Paulo, hoje prefeito, né, de uma das cidades de São Paulo. Foi um esforço enorme de construir consensos e acordos, e nós conseguimos fazê-lo. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, depois de uma enorme mesa de negociação com toda a radiodifusão brasileira, e chegou aqui em 2003, no Senado Federal. E desde 2003, ou seja, lá se vão mais 11 anos, nós estamos nessa batalha política, né, de ver aprovada uma lei que regulamenta o artigo da Constituição brasileira. E me parece que o acordo que foi feito lá não está valendo muito aqui, né, porque as polêmicas que lá foram superadas voltaram, né, a serem recolocadas e repostas aqui no Senado Federal. Versão final da Câmara, vou apenas destacar algumas questões. Nós aqui, na Câmara, o acordo que nós fizemos, o projeto original, inclusive, era muito mais restritivo. Lá nós fazemos um horário muito mais restrito. Nós ampliamos para de 5 à meia-noite. Era de 7 às 19, lá nós ampliamos bastante, botamos de 5 à meia-noite. Porque também botar a produção independente às 4 da manhã não ajuda muito. Colocamos 22 horas semanais, estou fechando já, 22 horas semanais, e botamos uma progressão em 5 anos para ir ampliando esse horário, e fizemos algo que foi proposto pela ABERT, que foi fazer uma proporcionalidade pelo número de domicílios, né? Inclusive fazendo uma proporção de 500 mil a 1 milhão e meio de domicílios, uma proporção de horas de acordo com o número de domicílios. Considerando, inclusive, a questão da Amazônia, né, que ela é maior em território
que ele é maior em território, mas tem menor número de pessoas habitando. Então, nós fizemos, isso foi uma proposta da ABERT, inclusive, nós concordamos com a proporcionalidade por número de domicílios, né? Mas mantivemos o percentual de 40% dentro do tempo da programação regional para a programação independente, incluindo aí documentários, ficção, animação, seriados, etc., incluindo a publicidade local, para poder estimular a questão da publicidade dentro da programação independente. Colocamos a cota de tela nacional, que nós achamos importante para estimular a produção cinematográfica brasileira, né? E colocamos a questão da rádio. Inclusive, eu achei que o problema nosso seria a produção de televisão, quando eu vi quase que o projeto não aprova por conta da rádio. A questão de ter a programação nacional e de caráter regional em 10%. Na questão do Senado, eu conversei à época com o senador Valdir Raupp, que é o relator. Inclusive, senador, eu até lhe parabenizo por ter a coragem de relatar, porque não tinha relatório aqui, né? O problema nosso era ter relatório, não tinha. O senhor até fez um relatório que eu tenho discordância dele em vários pontos, mas relatou, pelo menos abriu o debate, o que é já é uma coisa corajosa fazê-lo. Mas o problema foi a faixa horária, que não entrou no seu relatório, um limite, não é? Reduziu o tempo desse horário, né? Ficou de 7 a 14, ao invés de ser de 10 a 22, reduziu o tempo. E a questão da produção independente nos preocupou, porque além de não entrar esse percentual, ele computou assim, toda a produção independente que entrar, ela conta em dobro. Então, ao final, ela reduz o tempo da regionalização. Quer dizer, se cada produção independente contar em dobro, ela conta como estímulo, mas reduz o tempo global. Então, acaba reduzindo o tempo de programação regional que entra na TV aberta. O tempo da rádio de transmissão também reduz, não é? E nas penalidades vai até a advertência apenas, né? Ela do não cumprimento nas penalidades, ela vai apenas até a advertência. O que também eu acho uma penalidade pequena para o cumprimento da lei. Na minha opinião, lei que não pune, ela acaba não sendo cumprida. Então, se a penalidade ela é muito leve, as pessoas acabam preferindo a penalidade ao cumprimento da lei. O que ocorre, senhores, é que o atual texto do projeto de lei não estimula de fato a produção independente. A própria definição de produtor independente carece de clareza. Tomemos como exemplo a região Sudeste. De forma como está descrita no atual projeto de lei, a cota de produção regional relativa ao Sudeste poderia ser cumprida unicamente com produções independentes de São Paulo e do Rio de Janeiro, regiões essas que já concentram a produção audiovisual nacional. Propomos uma simples alteração dessa definição, de modo que a produtora independente passe a ser definida também em função do estado em que está sediada, não mais de sua macro-região. Além dessa alteração, é essencial criar um estímulo efetivo às produções independentes, um mecanismo vinculante que garanta que essa manifestação cultural seja minimamente veiculada pelas emissoras de televisão brasileiras, o que não encontramos na atual versão deste projeto de lei. O artigo 4º do projeto de lei concede às emissoras de televisão a faculdade de exibir conteúdos regionais independentes. Essa falha somente será solucionada com a criação de uma pequena cota reservada à produção independente dentro das cotas existentes no projeto de lei para produções regionais. Esse seria um efetivo estímulo que impulsionaria a inserção das produções regionais independentes dentro da grade das emissoras de televisão aberta. Parte das cotas reservadas à produção regional deve ser necessariamente produzida por produtoras independentes, vinculando uma à outra, conforme os princípios constitucionais do artigo 221. No próximo bloco, as críticas e sugestões da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Não se alcança um consenso impondo uma cota que absolutamente as emissoras de rádio e de televisão não têm condição de cumprir.